Então a gente viu que navegando usando só um relógio, a gente consegue determinar a longitude em que a gente se encontra. A gente tinha feito isso lá nas questões, se não me engano, 6 ou 7, tá? Mas tá, e para determinar a latitude? Tá? Para isso a gente vai precisar de mais dois instrumentos. Um deles é o sextante, que a gente já viu, né? Ou o astrolábio, né? E agora a gente vai precisar de isso aqui, um almanaque náutico. Tá? O almanaque náutico eu peguei aqui o de 2023, e aí tem para baixar gratuitamente, vocês encontram aí. Ele mostra para cada dia do ano várias tabelas, tá? Para navegação em relação aos astros, navegação celeste. Eu vou usar aqui a tabela que fala sobre a posição do Sol. Tá? Então, em um certo dia do ano, está aqui no dia 5 de agosto de 2023, ele vai me mostrando o seguinte: para cada hora, aqui, meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, não sei o que, papapá, meio-dia, 8 da noite, 9 da noite, tá? Para cada hora, ele vai me mostrando as coordenadas. Deixa eu. Só aqui, ó. Esse GHA é isso aqui, Greenwich Hour Angle, que seria o equivalente à nossa longitude. Tá? Tem uma diferençazinha que, na verdade, essas coordenadas aqui são da esfera celeste, mas para os efeitos que a gente vai fazer aqui, é a mesma coisa que a longitude. E esse aqui, esse DEC, é o Declination, que seria o equivalente à nossa latitude. Tá? Então, está aqui, longitude e latitude, onde tem Sol a pino. Lembra do Sol a pino? Sol no zênite, no ponto mais alto, onde não faz sombra, certo? Então, a cada dia do ano vai ter Sol a pino em algum lugar, em um certo horário. Então, é isso que essa tabela me mostra. Tá? Então, no dia 5 de agosto de 2023, para cada hora do dia, o meu Sol a pino vai estar batendo. E aqui, claro, a hora baseado em Greenwich vai estar batendo nesses locais com essas coordenadas. Então, vamos ver mais uma questão aqui. Considere um navegador cujo relógio de pulso está ajustado segundo o fuso horário de Greenwich. Ótimo, aí eu posso usar essa tabela aqui. Navegando pelo Oceano Atlântico Norte, ele afere que, no dia 5 de agosto de 2023, o Sol atinge seu ponto mais alto a altitude angular de 50 graus, quando seu relógio informa 14 horas. Determine as coordenadas desse navegador. Então vamos lá, vamos por partes. Bom, então a primeira coisa, o que a gente já sabe fazer, é encontrar a longitude em que ele está. Né? Se eu quero as coordenadas, preciso informar a longitude e a latitude. A longitude a gente já sabe. É igual aquela questão lá, 6 ou 7, que basta ver o horário, certo? Então, assim, o relógio dele está informando 14 horas. Então, o relógio dele está informando o seguinte. Ele fala aqui, em Greenwich são 14 horas. Isso aqui é Greenwich. Tá, mas será que ele está no meridiano de Greenwich? Bom, não. Por quê? Porque ele fala que ele está no lugar em que o Sol, só agora, no instante em que Greenwich são 2 horas, ele está no lugar em que o Sol atinge seu ponto mais alto. Que onde ele está, no fuso horário em que ele está, é meio-dia. Então vamos voltar para aquele mapa dos fusos horários. Está aqui, meridiano de Greenwich, certo? O relógio dele está falando que aqui são 2 horas, só que ele está no lugar em que agora é meio-dia, que o Sol está no ponto mais alto, certo? Se é meio-dia, ou seja, está 2 horas a menos. Então ele está nesse fuso horário aqui, tá? No -2. Lembrando que, bom, como eu coloquei a hora redonda, então vou considerar que ele está na metade, exatamente na metade desse fuso aqui. Tá? Então lembrando que cada fuso tem um intervalo de 15 graus, tá? Então meridiano de Greenwich, 0. Aqui é metade desse fuso horário -1, 15 oeste. Metade desse fuso horário de -2, então mais 15, né? Então 30 oeste. Tá? Então são exatamente 2 fusos, que está marcando hora redonda. Né? Se ele estivesse marcando 2 e pouquinho, tá? Então ele ia estar um pouco mais, alguns poucos graus mais a oeste. Tá? Ou se fosse quase 2 horas, ele estaria um poucos graus a leste do meio ali do fuso horário. Mas como é hora redonda, então ele está bem no meio daquele fuso horário. Certo? Então, já sei que ele está na longitude 30 graus oeste. Agora falta saber a latitude. E agora que eu vou precisar então consultar esse almanaque aqui.
Bom, então essa marcação é às 14 horas em Greenwich. Então vamos pegar a linha aqui do almanaque que mostra isso. Naquele dia, às 14 horas em Greenwich, o Sol está a pino nessa localização aqui. Longitude 28 ponto não sei quantos graus e latitude 16 graus e 56,3 norte. Tá? Então, vamos voltar naquela tela da órbita da Terra, e aí eu vou marcar aquele segmento que mostra onde está batendo o Sol a pino. Tá? Ou seja, é ligar o centro da Terra ao centro do Sol. Então, aquele segmento aqui, beleza. Então, nesse dia do ano, tá batendo o Sol a pino em algum ponto aqui da região sul, do hemisfério sul. Tá? Bom, como ali está falando que é 16, é 16? 16 e 16 norte, né? Então, vamos colocar a Terra em outra posição aqui do ano em que o Sol a pino esteja em alguma coisa aí do 16. Será que aqui? Vamos ver. Pronto, vou botar assim. Então tá, naquele dia a gente tem o Sol a pino aqui, só que o cara lá do meu enunciado não está vendo o Sol a pino, ele está vendo o Sol com uma inclinação de 50 e tantos graus, 50 graus. Tá? Então, vamos pegar uma outra tela, só que agora vamos pegar uma versão 2D dessa tela aqui. Então aqui eu tenho aquela visão que eu mostrei do planeta, está cortado aqui naquele meridiano onde o cara se encontra. Tá? A gente já viu em qual meridiano que ele está na longitude, qual é? 30, né? 30 graus oeste. E o Sol a pino está batendo aqui no 16 graus e tanto. Então aqui é o Sol a pino. Aqui eu coloquei o ângulo. Deixa eu então botar lá 16 ponto alguma coisa. Não sei se vai conseguir. Deixar aqui perto do 16, sei lá. Tá? Não precisa ser o valor idêntico. Até porque a gente não vai precisar se preocupar com isso agora. Vamos ver a estrutura da coisa aqui e depois a gente faz as contas. Beleza. Só que o cara está em algum lugar, que eu ainda não sei, que ele está vendo o Sol não a pino, mas numa inclinação de 50 graus em relação ao horizonte. Então, aqui seria ele olhando para cima, aquela coisa que a gente viu na outra tela, na outra questão. Tá? E aqui é a direção onde ele vê o Sol, certo? E aí, em relação ao horizonte, pronto, aqui está a linha do horizonte, que é perpendicular a essa linha de olhar para cima. Tá? Então, ele fala que esse ângulo aqui é de 50 graus, lá no enunciado. Aqui, navegando pelo Oceano Atlântico Norte, ele afere que no dia tal o Sol atinge seu ponto mais alto, a altitude angular de 50 graus. Tá? Então, olhando para o horizonte e elevando 50 graus acima do horizonte, é a direção do Sol. Né? A gente viu ali como ver isso com o astrolábio. Então, com isso, a gente consegue determinar o que falta. A gente já sabe a longitude, vamos ver agora a latitude. Muito bem, então agora sim a gente vai ter que fazer as contas. Eu vou colocar também um valor parecido aqui, só para ficar mais fiel, mas não precisa ser exatamente a mesma coisa aqui. Tá? Vamos colocar ele numa posição em que esteja vendo o Sol a 50 graus. Pronto, só para o desenho ficar mais realístico, mas não precisa se preocupar com esses valores ruins aqui não. A gente vai usar o que o enunciado está dando lá. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso ver o seguinte, eu preciso saber a latitude desse ponto A aqui, que é onde o cara está, que é onde ele está vendo o Sol nessa inclinação. Ou seja, eu preciso saber esse ângulo todo aqui, certo? Esse ângulo verdinho eu já sei, que é aonde está tendo o Sol a pino, que é esse 16 ponto não sei o que. Tá? Então, o que me falta é saber esse ângulo rosa. Tem alguma ideia do que pode ser feito aqui? Lembram de alguma coisa lá da geometria do ensino fundamental? Eu tenho aqui duas retas paralelas, que são esses raios solares, cortados por transversal. Vou considerar essa transversal aqui, que liga o centro da Terra até o ponto onde o meu camarada está. Certo? Então, para saber esse ângulo rosa, que é o que me falta, eu sei que, nesse esquema, esse ângulo aqui tem a mesma medida desse ângulo rosa.
eu tenho o ângulo rosa, que é o que eu quero saber, é o que eu preciso saber, tá? E, só que eu tenho o seguinte, esse ângulo rosa mais esse ângulo laranja aqui, que me foi dado no enunciado, fala que é 50 graus, eu sei que isso mais isso dá 90 graus, né? É o ângulo de olhar para cima em relação ao horizonte. E aí pronto, tá? Então, esse ângulo rosa aqui, né, se somado com 50 tem que dar 90, esse ângulo rosa vale 40 graus. Acabou a questão? Não. Eu descobri esse ângulo rosa, que vale 40 graus. Mas eu não quero 40 graus. Eu não quero o ângulo rosa, perdão. Eu quero todo esse ângulo aqui, que é a latitude desse ponto A, onde o meu navegador se encontra. Tá? Então, a latitude... deixa eu aproveitar. A gente costuma denotar a latitude pela letra grega φ. Tá? Uma notação meio padrão. Então, a latitude, que é o que eu preciso, vai ser o ângulo alfa que eu já sei, pela carta náutica, que é onde está tendo sol a pino, 16 graus e 56 minutos, e uns quebrados lá, vou deixar só assim mesmo. Então o φ vai ser o alfa mais o rosa. Mais o rosa. Tá? Então a latitude em que o navegador se encontra é de 56 graus. Olha que coincidência. E não sabia que ia dar 56. Foi sem querer. Mas está aí. Então vamos generalizar, tá? Porque vai sempre ser esse mesmo comportamento. Vamos voltar lá para aquela tela. Eu quero saber então esse ângulo φ todo aqui. Esse ângulo rosa é o φ menos alfa, é o que falta para o alfa chegar a φ, né? Φ menos alfa. Tem aqui a mesma medida desse ângulo lá em cima. E eu sei que esse ângulo rosa mais o ângulo beta, tá, tem que dar 90 graus. Tá? Então daqui eu tenho essa generalização aqui. O ângulo φ que eu preciso vai ser sempre 90 graus, mais a alfa. Quem é a alfa? É a latitude onde está tendo sol a pino naquele instante. Menos beta. Beta, esse ângulo aqui, que é a inclinação da altura angular do Sol em relação ao horizonte naquele instante. Certo? Eu falei lá no enunciado que ele estava no Atlântico Norte. Mas e se ele estivesse no Atlântico Sul? Aí eu vou deixar para vocês pensarem aí. E quem conseguir descobrir a resposta, mete aí no comentário, certo? E se não fosse informado o hemisfério? Então ele está no Oceano Atlântico. Tá? Aliás, nem precisa falar que era o Oceano Atlântico, como eu já falei que ele estava 2 horas a menos, não podia ser no Índico, né? Então, mas se eu não falasse o hemisfério, né? Nem que é norte, nem que é sul, como descobrir? Bom, o Sol não é a única coisa que a gente vê aqui da Terra. Ainda mais se você estiver navegando pelo oceano aí, de noite você vai ver um céu absolutamente estrelado. Né? Vai ver estrela, vai ver planeta, vai ver um monte de coisa. Tá? A gente está simplificando aqui a orientação de navegação só pelo Sol, mas poderia ser usando muitas outras informações sobre os vários outros astros celestes. O Almanac Náutico ele mostra a tabela de vários outros astros também, tá? Mas aqui eu vou ficar só no Sol mesmo. Mas só para essa questão em relação ao hemisfério, tá? Se você cruzou o Equador e não percebeu, tá? Então como que você determina isso? Só para dar uma ideia aqui. Uma pessoa que está num ponto qualquer aqui do planeta, vamos pegar aqui, pronto, ponto qualquer aí. Que parte do universo que ela consegue ver? Então, por exemplo, se tem uma estrela aqui assim, o cara que está aqui não vai conseguir ver. Então, a região estelar que ele consegue ver, esse plano aqui é o plano tangente, que seria o horizonte do cara. Tá? Então, qualquer coisa que fique para trás aqui desse plano, o cara que está no ponto vermelho não consegue ver, ele só consegue ver daqui para frente. Certo? Então vai ter um conjunto de estrelas que ele consegue ver em um determinado dia, uma determinada hora. O cara que está, tirar isso aqui, o cara que está no hemisfério sul, ele vai conseguir ver um outro conjunto de estrelas que o cara que está lá no hemisfério norte não consegue ver, tá? Claro que vai ter coisa em comum, tá? Mas já está para diferenciar para, né, quem for um navegador experiente vai conseguir saber onde que ele está olhando para essas outras estrelas, essas outras constelações.